Irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do texto registrado em Romanos, capítulo 9. A palavra de Deus nos traz a seguinte mensagem: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunha comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Dele são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Queridos, notem que aqui em Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele se dirige aos irmãos da igreja de Roma, e ele aqui abre o coração e apresenta uma dor profunda, uma tristeza profunda que o acompanhava pela realidade dos israelitas, pela realidade dos judeus, que apesar de pertencer a eles todas as bênçãos, de pertencer a eles a adoção, as glórias da aliança, a legislação, o culto e as promessas, também os patriarcas e o próprio Cristo descendeu deles segundo a carne. Ainda assim, eles rejeitaram as bênçãos de Deus, eles rejeitaram as promessas de Deus, eles rejeitaram a misericórdia, o favor e a graça de Deus manifesta de maneira profunda e bondosa na direção deles. Note, portanto, que apesar de todas as bênçãos terem sido direcionadas para eles receberem e desfrutarem dessas bênçãos, eles deveriam tomar posse delas, eles deveriam aceitar a bondade de Deus. Contudo, eles rejeitaram a bondade de Deus. E esta era a razão da dor profunda no coração do apóstolo Paulo. Essa era a razão da tristeza intensa no coração do apóstolo. Porém, a rejeição dos israelitas não é incompatível com as promessas de Deus. Ou seja, Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele já sabia que apesar de oferecer todas as bênçãos provenientes das alianças ao povo de Israel, Deus já sabia que muitos deles não aceitariam. O próprio João, evangelista, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Jesus foi rejeitado na sua própria pátria, ele foi rejeitado pelos seus próprios compatriotas. E é essa a razão da tristeza profunda no coração do apóstolo Paulo. Contudo, as promessas de Deus permanecem, apesar de eles terem rejeitado. Por que Deus direciona promessas na direção deles, provenientes da aliança, sabendo que eles não aceitariam? Porque Deus é onisciente, ele já sabia que eles não aceitariam. Se eles aceitassem, eles receberiam o favor de Deus e a graça de Deus. E se eles não aceitassem, eles estariam com essa iniciativa assumindo a responsabilidade de terem rejeitado a graça de Deus e as promessas de Deus. Ou seja, de quem é a culpa por eles não terem desfrutado de todas as promessas, por eles não terem experimentado todo o favor de Deus direcionado para eles? A culpa era deles mesmos. Eles mesmos rejeitaram o favor de Deus. Eles mesmos rejeitaram a bondade e a graça de Deus. Eles preferiam se apoiar na lei que não salva. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, a lei é perfeita. Porém, a lei não salva aqueles que não a obedecem. A lei não honra aqueles que a desonram. E os judeus, os israelitas e nenhuma outra nação, nenhum outro povo, nenhuma outra língua tem capacidade de guardar a lei, de obedecer a lei, de cumprir a lei. E a lei, como disse, ela não honra aqueles que a desobedecem. Então, os israelitas, eles estavam rejeitando a graça de Deus proveniente das alianças por meio da promessa para se apoiar na lei que não seria suficiente para salvá-los por causa da desobediência deles.
Mas a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Deus continua sendo justo. Se os israelitas aceitassem as promessas, eles seriam perdoados de seus pecados pela desobediência da lei e seriam justificados por Deus através de Cristo Jesus. Contudo, eles rejeitaram, mas a justiça de Deus, ela permanece. Deus continua sendo justo. E para finalizar, trazendo essa palavra para os nossos dias, essas mesmas promessas que Deus fez ao povo de Israel são promessas feitas para você e para mim, para todos aqueles que receberem a mensagem e crerem nela. Portanto, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir a palavra de Cristo, ao receber as promessas de Deus, tome posse, creia nas promessas de Deus, creia na aliança que Deus fez, creia na legislação de Deus, creia no culto, creia nas promessas, creia que os patriarcas são para você, creia que o próprio Cristo Jesus, ele veio a este mundo a fim de salvá-lo, a fim de torná-lo membro, a fim de torná-lo participante das promessas provenientes da cruz do Calvário, aonde o Senhor Jesus morreu e se entregou por nós. Portanto, não queira se apoiar nas suas próprias obras e confiar na própria justiça, confiar nas obras que você realiza para a sua própria salvação, porque nós não temos capacidade de guardar a lei e de sermos, consequentemente, honrados por ela. Nós somos desobedientes, nós não conseguimos guardar a lei. Portanto, creia nas promessas de Jesus. Apesar das suas falhas, diga para Jesus: Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus pecados, mas eu creio que por meio do teu sacrifício na cruz, eu sou justificado e perdoado perante Deus. Sendo assim, fazendo a sua confissão de fé pública em Cristo Jesus, você será perdoado e você receberá todas as bênçãos provenientes das promessas de Deus, não apenas no agora, mas sobretudo no porvir, na eternidade que está escondida em Cristo Jesus para conosco. Vamos juntos orar? Jesus, obrigado pelas suas promessas. Elas estão disponíveis para nós. O Senhor estendeu a nós a sua graça e a sua promessa, e uma vez que o povo de Israel, muitos deles a rejeitaram. Que a tua graça nos alcance de maneira poderosa e que, diferente de muitos deles, nós não rejeitemos a graça do Senhor e a bondade do Senhor. Que nós aceitemos, que nós reconheçamos os nossos pecados e a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos, e que depositemos no Senhor a nossa confiança e entreguemos ao Senhor a nossa vida, porque, sendo o Senhor consumado, veio a ser causa eterna da nossa salvação. Que a tua bênção seja sobre nós, que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus.